Olá, eu sou o professor Ercílio da Costa, bem-vindo ao meu canal. Este é mais um vídeo de diversidade cultural, estamos falando sobre algumas religiões e hoje nós vamos falar sobre o hinduísmo e depois nós vamos iniciar o estudo sobre as religiões do livro. Então, no vídeo passado nós falamos sobre o budismo, sobre o taoísmo, vimos que a religião, o fenômeno religioso, faz parte da nossa natureza humana, como uma abertura ao transcendente, uma dúvida, os questionamentos sobre o transcendente, o paranormal, o espiritual, certo? O hinduísmo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o hinduísmo não é uma religião. O hinduísmo é um conjunto de religiões da Índia. Ou seja, o fenômeno religioso da Índia, ele é tão amplo e tão diverso, que segue sempre o mesmo esqueleto, né? Mas ele se manifesta de formas tão diferentes, que o hinduísmo hoje se chama um conjunto de religiões da Índia, certo? É quase como o cristianismo no Brasil, né? O cristianismo no Brasil ele segue o mesmo esqueleto, que é a pessoa de Jesus Cristo, mas ele tem ali diferentes manifestações e até formas que se excluem, certo? Então, o livro sagrado do hinduísmo são os Vedas, certo? E eles falam de um Deus supremo que se manifesta através de algumas divindades. Então, nós temos Brahma, Shiva, Lakshmi, Vishnu. São divindades que manifestam o Deus supremo, certo? O hinduísmo também acredita na reencarnação e no karma. O karma, lembrando do budismo, do vídeo da aula passada, o karma que seria essa resposta do Dharma, essa resposta da vida para as nossas ações, para as nossas atitudes. Então, a partir de como eu vivo a vida, o Dharma vai me dando uma resposta. Se eu pratico bem, o Dharma me dá o bem, se eu pratico mal, a vida me dá o mal. Certo? E aí, inclusive, a religião na Índia ela é muito forte na divisão política, na divisão social. Então, a sociedade da Índia ela é dividida em castas, ou seja, classes sociais religiosas. Então, as pessoas nascem numa casta e para elas subirem de casta, por exemplo, elas precisam viver muito bem nessa vida para que quando ela morrer, ela tenha uma ascensão social, uma ascensão de classes, certo? O pós-morte do hinduísmo, então, é conseguir sair da roda da reencarnação, a chamada roda de samsara, é sair da roda da reencarnação, porque eu vou morrendo, vou nascendo, vou morrendo, vou nascendo, vou morrendo, vou nascendo, para que eu consiga subir até conseguir escapar da roda da reencarnação e viver aí uma vida no além-mundo, né? Uma vida sem precisar reencarnar. Agora, se eu vou praticando mal, eu vou fazendo mal, eu vou descendo nessas castas até que eu reencarno como insetos, até não como ser humano. Beleza? O hinduísmo tem características curiosas para nós, né? Eles valorizam a vaca como um animal sagrado, por exemplo. Então, na Índia, não se come carne de vaca ou de boi, né? Se come muito outras carnes que não de vaca, né? Inclusive, o leite é bebido como uma bebida sagrada. O rio Ganges é um rio sagrado para os hindus, porque nasce de um deus, de uma divindade, o rio Ganges, então é um rio sagrado. Então, assim, é uma religião muito, muito bela, muito que valoriza muito o belo, né? Então, quando a gente estuda o hinduísmo, a gente percebe as cores, os rituais, as estruturas do hinduísmo, certo? E agora nós vamos entrar nas chamadas religiões do livro. As religiões do livro são aquelas que giram em torno de um livro, certo? De um livro que segue a mesma estrutura. Vamos iniciar com o Islã, né? Ou o islamismo, né? O Islã, então,
eles acreditam num Deus único, chamado Alá, acreditam em anjos e em profetas, anjos que são mensageiros de Deus, e profetas também que nascem para falar de Deus e chamar a atenção da humanidade para Deus. Jesus é um grande profeta para o islamismo, por exemplo. Claro, Jesus não é não é Deus, como os cristãos acreditam. Para o Islã, Jesus é um profeta, assim como Moisés, né? Abraão e Muhammad, que a graça e a paz de Deus esteja com ele, que é nós chamamos o grande personagem do Islã. O que acontece? Para o islamismo, as pessoas estavam seguindo a Bíblia de forma equivocada, estavam interpretando a Bíblia de uma forma errada. E Deus então envia o anjo ao profeta, e ele então dita ao profeta a Bíblia, que não será mais interpretada. É uma Bíblia sem interpretação. É uma Bíblia que não tem mais chances de equívoco, que é o Corão ou Alcorão, certo? E aí ele escreve o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. O Islã tem 5 pilares. Lembrando, gente, que assim, eu falo como uma pessoa, um pesquisador, como alguém de fora, né? Quem vive o Islã, por exemplo, vai criticar, vai dizer, nossa, faltou muita coisa, ou tem coisa equivocada, certo? Porque é diferente ver a religião quando se pratica a religião, ou quando se fala de fora, certo? Os 5 pilares do Islã: declarar a fé com sinceridade, rezar 5 vezes ao dia, jejuar no mês do Ramadã, ir a Meca, doar dinheiro aos pobres. Então, declarar a fé com sinceridade, acontecem conversões para o Islã, então não precisa nascer muçulmano, a pessoa pode se converter, basta declarar com sinceridade a fé, a mesma fé que o Islã, certo? Rezar 5 vezes ao dia, então é quase como a liturgia das horas da Igreja Católica, por exemplo, né? Que são 7 vezes, né? O Islã 5 vezes ao dia chama os seus membros para a oração. Jejuar no mês do Ramadã, então existe um mês de jejum, de exercícios espirituais, quase como uma quaresma, né? Só para fazer um desenho assim. E aí no fim do mês do Ramadã se faz um grande banquete com seus familiares e tal, para celebrar a vida, celebrar a Deus e celebrar a família. Ir a Meca pelo menos uma vez na vida. Então o Islã pede para que os seus membros, pelo menos uma vez na vida, consigam ir a Meca. A Meca é a cidade construída ao redor da pedra onde o profeta sentou e ouviu o anjo ditar o Alcorão, né? Então, lá o profeta sentou, ouviu, e aí se constrói o templo, se constrói uma cidade ao redor, né? Inclusive as orações que são feitas durante o dia são feitas viradas em direção a Meca, para celebrar uma unidade, para mostrar que ao redor do mundo, mesmo estando em diferentes lugares, somos o mesmo povo, certo? E fazer caridade. A caridade, então, ajuda as pessoas a serem pessoas melhores, né? Inclusive, existem tradições muçulmanas da criança, quando a criança nasce ali, é pesado, o peso da criança é feito uma conta ali, é doado uma quantidade de dinheiro para a caridade, nesse sentido. Então, a caridade é muito bem vista no Islã. O judaísmo é outra religião do livro, né? Também acredita num Deus único. O seu livro é a Torá.
O judaísmo acredita que eles são o povo escolhido, o povo de Israel, o povo de Deus, e vivem respeitando a aliança feita com Deus, certo? Então, o judaísmo nasce lá atrás com aquela ideia de Abraão que é chamado por Deus para ser o pai dos povos. Abraão era velho, a sua esposa era velha, não tinham filhos, e Deus faz o milagre. Depois que Abraão fez algumas besteiras, nasce Isaac, e de Isaac nasce todo o povo de Deus, que é o povo hebreu, que é o povo judeu. E Deus faz uma aliança com o seu povo, uma aliança com o povo de Abraão, mais tarde faz uma aliança com Noé e sua família, coloca o arco-íris no céu como sinal dessa aliança, e o povo judeu vive em respeitar e amar a Deus e lembrar sempre desta aliança na espera do Messias, o Messias que virá de Deus e vai acabar com todas as injustiças do mundo e vai salvar a humanidade. E o cristianismo também é uma religião do livro, acreditam em um Deus único, mas o cristianismo acredita em um Deus que é uno, só que é trino, é feito de 3 pessoas, então o triângulo é um símbolo, um dos símbolos do Deus cristão, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pontas de um mesmo triângulo, são 3 pessoas de um mesmo Deus, não são vários deuses, é um Deus só que é dividido em 3 pessoas do mesmo valor. Um dos filhos é Jesus, que já vivia na eternidade. Os cristãos acreditam que essas 3 pessoas divinas já viviam na eternidade, Jesus Cristo também, e até que Jesus desce à terra, nasce como ser humano, ainda que ele seja eterno, ele nasce como ser humano no seio de uma virgem, e vem ao mundo e dá o seu testemunho, morre numa cruz e ressuscita, né? O cristianismo vive a palavra e vive a Eucaristia, então a palavra como a Bíblia vivida, né? Antes de ter sido escrita, ela foi vivida, a Bíblia escrita e a Bíblia pós-escrita, que também é a Bíblia vivida, que é chamada de tradição, a Eucaristia, que é todo o ritual que Jesus Cristo institui na sua última ceia: fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então se faz este ritual que os cristãos iniciam fazendo nas casas, lá no início da igreja cristã, e depois vai se mudando, né, o ritual, mas a essência fica a mesma, né? E os cristãos acreditam então no juízo final e na vida eterna. Um dia todos seremos julgados por Deus e viveremos para sempre na vida eterna, certo? Precisamos viver buscando essa vida eterna. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque tem mais, viu? Tem mais vídeos sobre isso daí. Um abraço, até a próxima. Valeu!